Vamos lá. Tema de hoje: a herança está do outro lado. Anotou aí? A herança está do outro lado. Números capítulo 32, do verso 1 ao 5 e o verso 19 também, que diz assim, ó: Os filhos de Ruben e os filhos de Gade, que tinham gado e muitíssima quantidade, viram que a terra de Jazer, a terra de Gileade, era um lugar propício para o gado. Assim vieram os filhos de Gade, os filhos de Ruben, a Moisés, a Eleazar o sacerdote, e aos príncipes da congregação, e disseram: Atarote, Dibon, Jazé, Ninra, Esbom, Eleale, Sebá, Nebo e Beom. Esta terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. E o verso 19 vai dizer assim, ó: Não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, visto que teremos nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então esse texto aqui vai falar que, saindo o povo do Egito, Deus tinha uma promessa. E a terra prometida por Deus, a herança que Deus tinha dado a eles, as terras que Deus tinha dado a Abraão e a sua herança, aos seus descendentes, melhor dizendo, a herança dos descendentes de Abraão estava do outro lado do Jordão, a terra que Deus prometeu. E quando saíram do Egito, eles atravessaram o mar, atravessaram o deserto, e ao aproximar-se do Jordão, eles lutaram contra dois reis, rei de Seom e o rei de Agag, coisa assim. E as terras eram férteis, as terras eram boas, e eles decidiram que eles ficariam por ali, que eles não atravessariam o Jordão. Eles ficariam por ali porque as terras eram boas, terras de pastagens, terra para criar gado, e eles eram criadores de gado. Grandioso és tu. Jesus. Então eles decidiram que não atravessariam o Jordão, que eles ficariam do lado de cá, que eles ficariam daquém do Jordão, né? Daquém, do lado de cá, ou seja, não da além do Jordão, onde Deus tinha prometido. E eu quero também lembrá-los que foram 2 tribos e meio, a tribo de Ruben, a tribo de Gad e a meia tribo de Manassés. Então a tribo de Manassés, metade deles decidiram ficar do lado de cá do Jordão, daquém do Jordão. E a outra meia tribo decidiu que eles passariam para o lado de lá e ali tomariam posse da sua herança. E quando foram falar com Moisés, Moisés ficou chateado, porque Deus havia feito uma promessa. E a promessa, a herança, está do outro lado do Jordão. Mas, então até Moisés chamou a atenção deles e falou: vocês querem fazer como os espias que enfraqueceu o coração dos filhos dos vossos irmãos, fazendo com que eles desistissem de conquistar a terra? Ele falou: não. Nós atravessaremos como soldados, mas a nossa família fica cá. A nossa família já vai se acampar por aqui. Nós passaremos, lutaremos, conquistaremos a terra junto com os irmãos, mas nós voltaremos para cá, porque a nossa possessão será daquém de Jordão. Para você entender a ministração de hoje, existe uma diferença entre bênção e herança. Daquém do Jordão as terras eram férteis. Daquém do Jordão era terra que produzia, era terra que era possível cultivar e até criar gado em abundância. Era terra de bênção, terra de fartura, tinha chuva em abundância, tinha água em abundância, a terra fértil. É bênção. Mas só que Deus prometeu para os seus filhos não somente bênção, Deus prometeu a eles uma herança. E a herança está do outro lado do Jordão. A herança está do outro lado do Jordão.
Então, aquelas 2,5 tribos, eles, ao ver as bênçãos, as possibilidades, as riquezas que eles poderiam ter e alcançar naquelas terras, eles não quiseram nem atravessar o Jordão. Falaram, nós nem vamos para lá, é aqui mesmo que nós vamos ficar. É nessas terras que nós montaremos nossas tendas, construiremos casas, edificaremos, e aqui nós morreremos, produziremos, desfrutaremos daquém do Jordão. Mas há uma promessa de herança. Herança é para filhos, bênção é para todos. E eu quero ler também um outro texto. Eu tenho alguns textos para ler, mas eu tenho aqui em Mateus capítulo 5, verso 43 ao 45, eu vou ler aqui. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ponto final. Então isso aqui, ele está falando de que existe uma turma que é filho e que a outra são criatura. Então na sequência, na parte B do versículo, ele vai dizer, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ponto. Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Então ele está falando aqui que há uma galera que são filhos por adoção. São filhos não por nascimento nem por mérito, mas são filhos porque foram reconciliados, foram feitos filhos pelo um ato de Deus. Na cruz, Jesus Cristo, ele vem para nos redimir, para nos restaurar, para nos reconciliar, para nos fazer favoráveis a Deus. Então essa é a nossa herança. Então bênção e herança é diferente. Então muitas vezes as pessoas buscam a Deus porque querem bênçãos. As pessoas vão para a igreja, estão na igreja, ficam na igreja por causa das bênçãos. Eu não vou dizer que é errado. É errado estar só por causa da bênção. Porque do outro lado do Jordão, além de herança, tem bênção. Do lado de cá só tem as bênçãos. Do lado de lá, do outro lado do Jordão, tem a herança e tem a bênção. Então muitas vezes nós nos contentamos com a bênção. Existem muitas pessoas que, se você for falar de Jesus Cristo para ele, convidá-lo para ir à igreja, ele vai dizer, eu não preciso ir na igreja, está tudo bem, a minha casa está bem, meu casamento está bem, as minhas finanças estão bem, eu estou empregado, tenho saúde, eu sou abençoado, o que eu vou fazer na igreja? Verdade. Se tudo que você quer é bênção, então não precisa ir. Mas se você quer herança, se você quer tomar posse da herança, porque em Cristo nós somos herdeiros de Deus. Em Cristo, ou seja, tem uma canção, é do começo da minha conversão, e ela dizia assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Vou parar por aqui. Então nós vemos o seguinte, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Agora eu te pergunto, o que foi que Jesus conquistou na cruz para mim e para você? O que foi que Jesus Cristo conquistou na cruz e que Ele nos dá de herança? Que nós temos o direito de herdar, se tornarmos filhos. Porque o Evangelho de João capítulo 1 vai dizer que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem e veio, mas ele foi rejeitado. Mas o capítulo 1, verso, logo ali no começo, nos primeiros versos do capítulo 1 de João, vai dizer que todo aquele que o aceita, porque aqueles que eram seus rejeitaram, mas todo aquele que o aceita, recebe, tem o direito de ser feito filho de Deus. Então ser filho é questão de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então o que foi que Jesus Cristo conquistou na cruz? O que Jesus Cristo conquistou na cruz é a nossa herança. Mas só tomamos posse da herança
se tornarmos filhos. Então nós vemos que bênção é bom, mas a herança é muito melhor. Então quando se falam em buscar a Deus, ir à igreja, fazer orações, normalmente as pessoas pensam em bênção. Existe até convites, venha e receba a tua bênção. É muito pouco. Bênção para mim é muito pouco. Sabe por quê? Porque a herança é muito maior. Então muitas pessoas elas até vêm a Cristo por causa das bênçãos. Só que no meio das bênçãos vêm as adversidades. E se eu tenho só as bênçãos, tem hora que parece que as bênçãos não compensam as adversidades. Ou parece que nos enganaram. Mas quando eu conheço qual que é a minha herança em Cristo, então as bênçãos, elas são boas, mas são secundárias. É a mesma coisa. É a adversidade, elas ferem, dói, mas são secundárias, não compara. Não se compara com a herança. Não se compara com aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim e por ti. Então, quando fala-se em bênção e herança, muitas pessoas se apegam às bênçãos e elas ficam do lado de cá do Jordão. Do lado de cá do Jordão é terra fértil, é produtiva, é chuva. Mateus, né, vai escrever, vai dizer que os filhos, eles têm uma nova natureza. Eles amam os que odeiam, ele ora pelos que perseguem. Eles não são como os fariseus, porque eles também têm o caráter transformado. E eles têm a vida de Cristo implantada neles. Ou seja, uma das coisas que faz parte da herança é ter a imagem e semelhança do caráter de Cristo. Um novo nascimento, uma nova criatura. Uma nova criatura, ou seja, uma nova criação, que é ser filho, tornar-se filho, com o caráter de filho, com o coração de filho, com a mente do filho. Então nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, por meio de Cristo. Então tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E eu te pergunto, o que foi que Jesus Cristo conquistou na cruz? Você sabe? Se você não sabe o que foi que Jesus Cristo conquistou na cruz, então é bem provável que você está em busca de bênção. E as bênçãos são boas, mas a herança é muito melhor. Então na cruz, Jesus Cristo conquistou vida eterna. Vida eterna para nós. Ou a eternidade, melhor dizendo. Ele abriu as portas da eternidade para nós. Porque a alma e o espírito humano é imortal, ou seja, ele não morre. É assim fisicamente. Mas ele conquistou a vida eterna, porque do mesmo modo que existe a eternidade para a vida, existe a eternidade para a morte. Ou seja, uma morte eterna e uma vida eterna. Mas na cruz ele conquistou a eternidade. Na cruz Jesus Cristo conquistou a reconciliação com o Pai. Transformação, regeneração, ser uma nova criatura. Na cruz, Jesus Cristo conquistou e nos fez filhos, reconciliação, libertação, perdão, salvação, consolação. São as heranças que Jesus Cristo tem para nos dar. Mas às vezes nós só queremos as bênçãos. Tem um bocado de gente que recusa os convites de ir à igreja, participar de um culto, entregar a vida a Jesus Cristo, porque não há necessidade. Vai tudo bem, a família vai bem, o casamento vai bem, as finanças vai bem, tá tudo bem, é bênção. E eu te pergunto, já tomou posse da herança? A herança, eu digo que ela está do outro lado. A herança está do outro lado. Que outro lado? Em um sentido figurado. O outro lado é como que uma linha divisória. Criatura e filho.
Vida na terra e vida na eternidade. Vida na carne e vida no espírito. Vida de incredulidade ou crenças, paganismo, ou uma vida de fé genuína no Deus verdadeiro. Então, do outro lado, de que lado é que você está? Você está desfrutando as bênçãos? Parabéns. Mas eu digo para você, existe uma herança e ele está do outro lado. Que outro lado? É a linha divisória entre a minha vida e a vida de Cristo em mim. É eu ter uma vida no corpo, na alma, e não ter vida no espírito. Evangelho de João capítulo 3 vai falar a respeito disso, né? Nicodemos chega diante de Jesus Cristo e começa a fazer um bocado de perguntas, e Jesus Cristo vai falar para ele que importa nascer de novo. Ele fala, mas como? Como nascer de novo se eu já sou adulto, já sou velho? Como eu entraria no ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus Cristo falou, tu sendo mestre em Israel não conhece essas coisas? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Então, um novo nascimento, uma nova criação. O outro lado é nascer de novo. Qual seria a possibilidade? Esse dia eu até estava comentando com a minha esposa. O mundo é tão grande e eu fui nascer aqui no Brasil. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos ou na Inglaterra, provavelmente eu falava inglês. Você acredita? Mas eu nasci no Brasil. Então, qual a possibilidade de eu ter uma outra nacionalidade? Ou por alguns meios de descendência, ou casar, ter um casamento com alguém que seja daquela descendência, ou passar um período lá, ou alguma coisa, ter filho em uma outra nação. Mas o mais comum é nascer naquele país. Então você é um nativo daquela nação. Então eu sou nativo brasileiro, português, né? Brasileiro que fala português. Eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil e nada tira isso. Eu posso até ter uma dupla nacionalidade, mas a minha principal nacionalidade é brasileiro. Falo português. Mal, mas falo. E se eu queresse me tornar um cidadão americano, tem os seus meios, mas o meio mais fácil é nascer na América do Norte. Eu nasci na América do Sul. Quem nasce na América do Norte é o norte-americano. Eu nasci na América do Sul, sou um sul-americano. Então, como é que eu faço para nascer, para ser filho? É nascer de novo. Então, houve um nascimento. Eu nasci do meu pai, da minha mãe, é um nascimento físico, mas eu preciso nascer do Espírito, porque o meu Espírito morreu. O pecado trouxe morte no Espírito, o meu Espírito morreu. Então eu tenho vida, falando assim, antes de entregar minha vida a Jesus Cristo, tinha vida no corpo e vida na alma, mas não tinha vida no Espírito. Então Jesus Cristo, a herança que Ele nos traz é vida no Espírito. E a partir do momento que eu tenho vida no Espírito, então agora eu sou filho. E o filho tem direito à herança. A criatura tem direito à bênção. Conforme nós lemos em Mateus 5,45, vai dizer que a chuva e o sol vêm sobre maus e bons, justos e injustos. Ele vem para todo mundo. Deus não faz distinção na hora de abençoar. Mas a herança Ele só dá para os filhos. E tem um outro texto que eu quero ler, está em Isaías 43, verso 1 e 2. Sabe por quê? Porque do outro lado eu tenho a presença protetora de Deus. Eu não tenho só a bênção, eu tenho a presença protetora de Deus, que diz assim, ó, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então aqui é a presença protetora de Deus. E Ele está dizendo assim, quando passares pelas águas. Às vezes alguém até cita essa passagem, mas ele troca a expressão quando
pela expressão se, que é possibilidade. Se passares pelas águas, às vezes alguém recita esse texto e ele substitui, e essa substituição muda tudo, porque se é possibilidade, quando é advérbio de tempo, eu acho, se eu não estou enganado aqui na gramática, na análise sintática, vai dizer que é advérbio de tempo, ou seja, quando, ou seja, ou hoje, ou amanhã, ou depois, ou seja, não importa. Mas quando passares pelas águas, estarei contigo, ou seja, a presença protetora de Deus. Não é se, ou seja, mais dia ou menos dia você vai passar pelas águas e pelo fogo. Se você estiver do lado de cá do Jordão, ou do lado de lá, você vai passar pelas águas e pelo fogo. E se eu tenho só a bênção, na hora da aflição, na hora de passar pelas águas e pelo fogo, na hora da adversidade, provavelmente eu não vou aguentar, porque eu só tenho as bênçãos. Tudo que eu tenho é bênção. Mas se eu estou do outro lado, eu tenho a presença protetora de Deus. Eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelo fogo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares por fogo, eles não te queimarão. Então, do outro lado, eu tenho a herança, e uma delas é a presença protetora de Deus. Mas continuando nesse texto, no verso 3 e 4, nós vamos ver a presença salvadora de Deus. Então, temos a bênção protetora, a presença protetora, melhor dizendo, e a presença salvadora. No capítulo 43, do verso 3 ao 4 do livro de Isaías, vai dizer: pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Então a herança não é algo que eu conquisto. A herança é algo que eu recebo, porque sou filho. E eu só me torno filho quando eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então eu me torno filho, e filho tem direito à herança. Criatura fica com as bênçãos. A criatura fica do lado de cá do Jordão. Ele tem acesso às bênçãos, mas só os herdeiros têm, só os filhos têm direito à herança. Então, do outro lado, nós temos a presença protetora de Deus. Nós temos a presença salvadora de Deus. Mas no verso 5 vai falar que nós temos também a presença consoladora. Ou seja, no meio da adversidade, você também tem a consolação. No verso 5 vai dizer o seguinte: não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Ou seja, ele está dizendo a Israel: não te preocupes, a tua descendência eu trarei, e eu colocarei sobre eles a minha mão, o meu selo. Eu colocarei sobre ele a minha proteção e darei a eles a minha herança. Então, naquele momento, Deus estava dizendo e consolando eles: não te preocupes com a tua descendência, porque eu cuido dela. Então Deus estava consolando no momento de preocupação, e ele diz: não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Ou seja, eu te farei grande, eu te farei próspero, eu te farei forte, eu te farei vencedor, eu te farei exaltado. Então, a consolação. Então, do outro lado, nós temos a presença protetora, a presença salvadora e a presença consoladora. Essas são algumas das heranças que nós temos em Deus, por meio de Cristo, para aqueles que atravessam o Jordão, para aqueles que ousam sair daquela mesmice e da comodidade da bênção. Ou seja, a meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gad decidiram que eles tomariam posse nas terras
daquém do Jordão. Eles não atravessariam o Jordão. Eles até atravessariam, os homens atravessariam para lutar, mas as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas ficariam e tomariam posse, edificariam, desfrutariam das bênçãos que tinham do lado de cá do Jordão. Mas a promessa, a herança que Deus deu, estava do lado de lá do Jordão. Era necessário atravessar. Precisava ousar. Você já ouviu aquela expressão divisor de águas? As águas, ou seja, para o lado de cá é uma situação, para o lado de lá é outra situação. Para o lado de cá eu tenho bênção, para o lado de lá eu tenho, além das bênçãos, eu tenho a herança. Mas essas 2,5 tribos, ao olhar e ver aquela planície, aquela terra fértil, aquele vale, montanha, eles ficaram vislumbrados e ficaram ali fascinados com as bênçãos, encantados. E assim tem sido muitos de nós. Estamos encantados com as bênçãos. Estamos encantados com tudo que Deus tem nos proporcionado. E às vezes nós achamos até que é a nossa força que conquistou, né? É o nosso empenho, a nossa dedicação que nos fez adquirir. E eu não vou dizer que não teve a tua participação, mas a bênção de Deus ela vem sobre maus e bons, justo e injusto, conforme Mateus 5,45. Então a grande verdade é que eu preciso tornar-me filho para ter direito à herança. Aquele que tem a herança, ele tem a bênção e também a herança. E no meio da adversidade, ele tem a presença protetora, a presença salvadora e a presença consoladora, além de santificação, transformação, nova vida, vida em Cristo, reconciliação, perdão, libertação, salvação. Os céus nos esperam, a eternidade está do nosso lado. A vida na eternidade, porque existe a morte na eternidade. Então, de que lado você está? Deveria algo ser a nossa preocupação. O que é que nos espera quando atravessarmos o Jordão? Tem até um louvor da harpa que a gente cantava sempre no batismo, né? Ao atravessares o Jordão, ou seja, depois dessa vida aqui na terra, passando essa estadia aqui, quando a morte chegar, o que é que nos espera do outro lado? Você sabe? Se você não sabe, então você me perdoe, mas é sinal de que você é filho. Aliás, sinal que você é uma criatura, não é filho. Porque o filho, ele sabe o que é que Jesus Cristo conquistou na cruz. E ele está de olho na herança. Não que ele seja ambicioso, mas é um direito nosso. Então Jesus Cristo conquistou na cruz herança para os filhos, e nós somos co-herdeiros de Cristo, porque aquilo que Jesus Cristo conquistou, Ele herdou e Ele nos fez co-herdeiros, herdeiros juntamente com Ele, de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Então nesta noite eu convido você a abrir o seu coração, porque veja bem, esse povo antes de atravessar o Jordão, eles estavam no Egito. No Egito eles eram escravos. No deserto eles eram peregrinos. A vida estava melhorando já não eram mais escravos, eram peregrinos. E as margens do Jordão, eles eram abençoados. Então vejam o progresso. Para quem era escravo, tornou-se peregrino no deserto. Mas agora, daquém do Jordão, porém as margens, eles eram abençoados. E eles se contentaram com as bênçãos. E nós vemos que aqueles que atravessam o Jordão, eles tornam-se mais do que abençoados, mais do que vencedores. Eles se tornam herdeiros de Deus em Cristo, herdeiros de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Portanto, eu digo para você, o lado de cá do Jordão é um lugar bom. Não é ruim, tem bênçãos, tem chuva, tem sol, tem fartura, é terra fértil, é uma terra de bênção, é uma terra de riqueza, é uma terra de delícias, é um lugar bom e agradável.
mas do outro lado do Jordão é terra para os herdeiros, para os filhos. E lá do outro lado, nós somos herdeiros de Deus em Cristo. Nós temos uma herança. Então eu não posso ficar do lado de cá do Jordão. Eu, durante muito tempo, estive do lado de cá do Jordão. Mas um dia, eu entendi que era necessário atravessar o Jordão. Entreguei a minha vida a Cristo. Então eu passei a ser herdeiro. E a partir de... É engraçado que eu cheguei na igreja em busca de bênção. Eu estava em busca de bênção. Uma vida bastante atribulada, casamento abalado, várias situações ruins. Então a última porta que eu bati foi na igreja. E a Deus eu clamei porque eu precisava de socorro, eu precisava de bênção. E Deus me abençoou. Mas se eu não tivesse atravessado o Jordão, eu teria ficado só com as bênçãos. Depois, quando viessem os rios e o fogo, provavelmente eu teria me afastado, desistido, negado a Cristo e a fé. Mas como eu decidi atravessar o Jordão, eu coloquei os meus olhos na minha herança. E eu permaneço por causa da herança. A herança está do outro lado. Então, de repente, você está precisando de bênção. Busque as bênçãos. Mas eu digo para você, Deus tem algo muito maior e melhor para você. Além de bênção, Ele tem uma herança. E tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Então tome posse nesta noite da herança que Deus tem para ti em Cristo. Entrega a tua vida a Cristo. Confia nele. Entrega a tua vida e receba-o como Senhor e Salvador da tua vida. Então você estará atravessando o Jordão, deixando de ser simplesmente criatura para se tornar filho, herdeiro, e terá a presença protetora, a presença salvadora e a presença consoladora no meio da adversidade, no meio das tempestades, no meio do fogo, no levantar das águas e do rio. Você tem a garantia, conforme 43 de Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então isso é para quem é herdeiro. Então venha as tempestades, venha as enchentes, venha as inundações, mas aquele que tem a sua casa construída na rocha, ele permanece, porque ele tem a presença protetora, ele tem a presença consoladora, ele tem a presença salvadora, porque já recebeu a herança que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Então que nesta noite você deixe o Egito, abandone o Egito, porque no Egito somos escravos, éramos escravos, o povo de Deus que estava no Egito era escravos, eles trabalhavam como loucos, produziam como doidos, mas não possuíam nada, o que eles tinham era a noite, o dia e o alimento. Era uma vida bastante difícil. Então Deus os tirou do Egito com o propósito de levá-los à terra prometida, a herança. Mas saindo do Egito deixaram de ser escravos e tornaram-se peregrinos. E durante 40 anos peregrinaram nas terras, no deserto. Quem sabe você já até saiu do Egito, mas está peregrinando no deserto. Uma vida de ciclo, um círculo vicioso. Reclamações, perdas, dores. Não consegue ter alegria. As dores são maiores do que as alegrias. De repente a tua vida é só de histórias tristes. De repente a tua vida é só de choro, mas é choro de tristeza. O que eu estou sentindo aqui é a presença do Espírito de Deus em mim. E o mover sobrenatural de Deus em tua direção, te estendendo a mão e dizendo: passe o Jordão, porque a tua herança está do outro lado. Não volte para trás, não volte para o Egito e nem fique no deserto. Atravesse o Jordão, seja ousado, entregue a tua vida a Cristo. Deixe Ele transformar a tua vida. Conheça a herança.
que Deus tem para você e viva pela herança e não pelas bênçãos. Hoje eu vivo pela herança. Eu cheguei na igreja em busca de bênçãos, mas eu fiquei por causa da herança. Porque a herança de Deus para mim são preciosas. É uma vida na eternidade. É a presença protetora, consoladora e salvadora. É a redenção, é a consolação, é a transformação, libertação, salvação, perdão. Eu vivo e eu desfruto isso. Tem altos e baixos na minha vida também. Os rios sobem, o vento sopra, mas maior é a alegria que eu tenho e a herança que Deus me deu. Então no Egito você é escravo, no deserto é peregrino, às margens do Jordão você é abençoado, mas só os filhos é que atravessam o Jordão, passam para o outro lado e tomam posse da herança. Então receba nesta hora, no teu espírito, esta palavra. Entrega a tua vida a Cristo e confia nele, porque ele tudo fará, porque ele é Deus poderoso para abençoar a tua vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de